Bom dia! Um dia lindo, maravilhoso e abençoado na presença de Deus para todos nós. Estamos no dia 33 do projeto Bíblia para Iniciantes e no capítulo 15 de Mateus, seguindo aqui a sequência, após Jesus já ter quebrado mais uma vez os fariseus, os escribas, que estavam ali falando sobre tradição, 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 e Jesus trazendo que o mais importante não são as tradições, e sim os mandamentos de Deus. Aquilo que está no coração de Deus está muito mais elevado do que qualquer tradição, do que qualquer costume. E falando também do que contamina o homem, não é aquilo que entra, né, pela boca, mas sim aquilo que sai da boca, porque aquilo que sai vem do coração. E o que entra é externo, o que entra pela boca, comida, é aquilo que vem do externo. Agora, o que sai da boca é aquilo que vem do interno, do interior. Isso sim é o que contamina. E continuando, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Vamos pegar aqui essa frase dela. Ela era uma mulher cananeia, não era da tribo de Israel, não era o povo, né, o povo de Deus, vamos dizer assim, né? O povo escolhido de Deus, escolhido para fazer as grandes obras, né? Escolhido para multiplicar a palavra de Deus. Mas enfim, ela está se referindo a Jesus como Senhor, filho de Davi. E os cananeus que vieram lá daquele povo, vamos voltar lá no Antigo Testamento, né, quando os israelitas foram libertos do Egito, eles foram para a Terra Prometida, e a Terra Prometida era Canaã. Canaã era habitada por pessoas que tinham atitudes ruins, atitudes más, atitudes perversas, coração contaminado com todo tipo de concupiscência da carne, com todo tipo de pecado. E ali os israelitas foram e se apossaram, né? E se apropriaram dessa terra, uma terra que produzia muito, que emanava leite e mel dali. Enfim, ela era dessa região, uma região, era de um povo que não tinha como referência Deus. Deus, né? O Deus de Israel, o Deus verdadeiro, né? O Deus Pai Todo-Poderoso, que enviou Jesus. E ela, mesmo assim, ela foi a Jesus e ali declarou, né? Declarou a sua fé de que ele era sim Senhor, de que ele era sim filho de Davi, filho de Deus. E ela fez uma oração. Tem compaixão de mim, um pedido, uma súplica. Tem compaixão de mim. A palavra que ela usou, compaixão, é uma palavra que Jesus vai usar mais à frente ainda nesse capítulo. Ele sentindo compaixão das multidões. E era uma característica de Jesus, a compaixão. E ela foi ali no ponto, tem compaixão de mim. E ela estava ali intercedendo pela sua própria filha. Então, outro aprendizado aqui. Muitas vezes não é pela própria fé da pessoa. Às vezes é necessário a fé de uma outra pessoa. A fé de alguém que possa ajudar. Porque às vezes a pessoa já está numa situação tão crítica,
tão desesperadora, sem esperança mesmo, que é necessário a esperança, que é necessário a fé de uma outra pessoa. E aqui no caso da sua própria mãe, ou seja, o amor daquela mãe era tão grande que o levou a sair de onde ela estava, a viajar, a encontrar Jesus, a declarar que Jesus era Senhor, declarar que Jesus era filho de Davi, reconhecer isso e, além disso, pedir, fazer um pedido forte. Tem compaixão de mim, cura minha filha. Só que olha só o que acontece, uma coisa curiosa. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Olha só, Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus, uma pessoa maravilhosa, boa, que veio para salvar, que veio para curar, ele não respondeu. E aí eu fico pensando, por quê? Por que Jesus agiu assim, né? E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ela já estava ali sendo inconveniente, já sendo já insistente demais, gritando. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só, aqui, quando Jesus fala isso para os discípulos, me vem à cabeça a palavra estratégia. Estratégia. Jesus foi enviado para uma missão grandiosa, uma missão de reconciliar os filhos aos pais, ao pai, perdão. Reconciliar os filhos ao pai. E os filhos a quem ele foi enviado nessa missão, né, os filhos de Deus, da casa de Israel. Né? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é uma estratégia que Jesus tinha para depois atingir toda a humanidade. Primeiro, os filhos. Primeiro, os escolhidos, o povo da casa de Israel. E assim depois a multiplicação disso. E aí eles poderiam multiplicar com facilidade. Ok? Essa era uma estratégia. Continuando aqui. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, ela estava sendo desprezada ali. Desprezada. Por que ela estava sendo desprezada? E ela disse, Senhor, socorre-me. Ela estava suplicando. Então, ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha só o que Jesus está falando. Não é bom tomar o pão dos filhos, ou seja, você não está dentro desse contexto de filho. Você está num contexto de cachorrinho. Olha o que Jesus fez. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Uau! Uau, uau, uau! Que fé é essa? Ela poderia ter saído revoltada. Ah, mas esse cara aqui tá agindo, tá me desprezando. Esse cara aqui diz que é o Senhor, diz que é filho de Deus e tá me tratando dessa forma. Ela poderia ter feito isso, reclamado, se vitimado. E quantas vezes nós, de repente, agimos assim, revoltados com a posição, com a resposta de Deus. Ah, Deus, você não está me respondendo. Ah, você está me desprezando. Ah, você está sendo indiferente. Mas aqui é uma lição de como tem de ser a nossa fé. E ela falou: Senhor,
Eu entendo isso. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E ela continuou. E ela estava disposta. Ali Jesus viu que ela estava disposta a ir até o final. E aí Jesus fala: ó mulher, grande é a tua fé. Imagina ele olhando assim, com muita compaixão, se alegrando dessa fé. E ele fala: faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Pela fé, pela fé. E aqui a missão grandiosa de Jesus se cumpre. E é um exemplo. Tudo isso que Jesus fez nesse momento foi para mostrar um exemplo de que não basta apenas um coração, um coração de amor, um coração bom, como aquela mulher tinha. Não basta isso. É importante um coração assim? Sim, mas não basta. Tem de ter fé. Jesus provou a fé daquela mulher. Agora cai a ficha. Jesus provou a fé daquela mulher. E a nossa fé, ela tem de ser provada. E a nossa fé é provada diariamente. Diariamente. Acredite. Acredite. Sem fé é impossível agradar a Deus. E como que Deus vai saber que nós temos fé? Se Ele fizer tudo aquilo que a gente faz, que a gente pede, Ele vai, tipo, é muito fácil uma fé assim. Ah, eu peço, Deus faz. Mas a fé não. A fé ela é provada. A fé ela é provada. Jesus provou a fé daquela mulher e a fé dessa mulher foi aprovada. Assim como também Jesus provou a fé daquele jovem rico, um jovem rico que veio, que tinha um coração bom, que fazia coisas boas, que cumpria os mandamentos. E Jesus falou: ok, então faz o seguinte, vende, vai, vende tudo o que você tem e me segue. Vende, dá aos pobres e me segue. Jesus estava ali o quê? Testando a fé daquele jovem rico. O que aconteceu? Apesar do coração bom daquele jovem, apesar de ser uma pessoa boa, a fé dele não era suficiente. A fé é importante para nossa salvação, para que nós possamos nos apropriar do maior milagre de todos, a salvação. O maior milagre não são os milagres que Jesus faz aqui na nossa vida aqui. O maior milagre é a salvação, é estar com Deus, com Jesus no paraíso por toda a eternidade. Esse sim é o maior milagre. E para conseguir esse milagre é importante fé. A fé. A tua fé te salvou. Quantas vezes Jesus falou isso? A tua fé te salvou. Essa é a fé que leva à salvação, a fé que leva ao maior milagre de todos. É bom ver os milagres aqui na terra, a cura, a abundância, a multiplicação, a libertação. Sim, é maravilhoso, mas o maior milagre ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Acredite, acredite, tenha fé nisso. Por mais que você esteja passando por dificuldades hoje, e como essa mulher com a filha endemoniada há muito tempo, ela foi lá, teve fé e aconteceu. Aconteceu. Continuando aqui, partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galiléia e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou
ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam, os cegos viam, então glorificavam ao Deus de Israel. Gente, que cena, que cena. Engraçado que eu ficava imaginando, né? Como isso? E anteontem eu tive um contato com um casal, um amigo meu, e eles acabaram de voltar de Jerusalém, visitaram o Mar da Galileia, visitaram aonde Jesus fez exatamente esses discursos e essas curas aqui. E eu fiquei perguntando, mas como que conseguia Jesus falar para as multidões assim? Como é que não tinha microfone naquela época? E eles falaram que é incrível, porque ali existe, é como se fosse um anfiteatro da natureza. O vento vem do mar e ele vai levando o som, e o som ele vai se expandindo, o som ele vai indo. Então, ali parece que eles tiveram um momento também onde um pastor ou um pregador levou a palavra e como que o som chegava lá longe, né? Então Jesus falava e o som chegava nas multidões ali, era como se fosse um anfiteatro, uma acústica fantástica. E aí uau, como que Deus é maravilhoso, né? Até isso Deus preparou para que Jesus pudesse falar a multidões ao mesmo tempo. Que maravilha. E chamando Jesus, os seus discípulos, disse: Tenho compaixão dessa gente. Lembra da palavra que aquela mulher cananeia usou na primeira abordagem a Jesus? Ela falou: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. E essa é uma característica de Jesus. Essa é uma característica de Deus. Compaixão. É uma característica que nós podemos nos espelhar nele. Ter compaixão, dar uma sorte, ter compaixão das pessoas. Ter compaixão é não julgar. Ter compaixão é se colocar no lugar da pessoa. É amar. É deixar a paixão agir através de você. É ter uma atitude diferenciada. É abraçar. É amar. É agir. É ajudar. É servir. E aqui essa compaixão de Jesus, quando ele fala, tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E eu não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Essa compaixão levou Jesus a servir, a agir. E os discípulos lhe disseram: Olha que incrível. Os discípulos vendo Jesus fazendo todo tipo de milagre, andando sobre as águas, já tinha multiplicado os pães já há pouco tempo atrás, Jesus já tinha feito isso. E os discípulos, mais uma vez, com a fé pequena que Jesus se referia, homens de pequena fé. Jesus, olhando para eles, e os discípulos falaram: Onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Olha para quem que eles estavam falando isso. Para aquele que é o Senhor, é para aquele que tem todo o poder, para aquele que através de quem foi criado a terra, através da palavra, do verbo que é Jesus, aquele que é todo poderoso. E eles falaram isso para Jesus, homens de pouca fé. E o que Jesus faz? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças ao Senhor, a Deus, partiu e deu aos seus discípulos, e estes ao povo. E essa é a estratégia de Jesus. Jesus usa as pessoas mais próximas, ele capacita as pessoas mais próximas, né? Como ele falou aqui para a mulher, né? A minha estratégia é levar a palavra de Deus, levar a salvação às ovelhas perdidas da casa de Israel, aos filhos da casa de Israel. E Jesus fazia aqui dessa forma. Jesus multiplicou, ele deu aos discípulos e os discípulos deram
ao povo. É a multiplicação, é uma estratégia maravilhosa. A estratégia dos 12, né? 12 que multiplicam, que dão para 144, e desses 144 vezes 12, mil e sei lá quanto, e disso 2000 e não sei lá quanto, e isso vai multiplicando. É uma estratégia. E é uma excelente estratégia. E ali, mais de 4.000 pessoas foram alimentadas através dessa estratégia da multiplicação. A multiplicação dos pães e dos peixes, que nós podemos levar isso também. O que é pão? O pão é um alimento. É um alimento. E o pão espiritual é o quê? A palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É isso que Jesus quer que nós façamos. Multiplicação. Esse projeto é isso. Multiplicar o pão, multiplicar a palavra de Deus. Que você possa também multiplicar esse projeto. Esse projeto é de Deus, não é meu. Você pode pegar essa palavra, você pode pegar esse pão espiritual e compartilhar, assim como os discípulos fizeram. Compartilharam. E sabe o que aconteceu? Todos comeram e se fartaram. E do que sobejou, do que sobrou, recolheram-se 7 cestos cheios. Deus, Jesus, é um Senhor, é um Deus de abundância. Ele quer isso para as nossas vidas. Abundância. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Então eram mais de 4.000 pessoas. Imagina ali umas 6.000 pessoas, talvez. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã, cumprindo ali mais uma parte da sua grandiosa missão. Amém? Gente, que nós possamos fazer como Jesus, ter compaixão, agir, servir, que nós possamos fazer como os discípulos, pegar esse pão de Jesus e multiplicar, e servir, e compartilhar. Façamos isso, que esse dia seja um dia maravilhoso, abençoado, e a pergunta que eu faço: qual é o tamanho da sua fé? Você viu aqui o exemplo da mulher cananeia, que foi interceder pela sua filha. Ela teve fé e a fé dela foi grande. Jesus provou, mas a aprovação de Jesus, o teste de Jesus, o teste de Deus, ele sempre visa uma aprovação. Que nós sejamos aprovados no teste, na aprovação de Deus em relação à nossa fé. Amém? Um beijo no coração, um dia incrível, maravilhoso e abençoado na presença de Deus. De Deus. De Deus.